There are regions in the world where tropical forests occur in abundance. In these places, there are basically two opposing views. One that sees forests as untouched places and that they should remain so, and the other that sees the forest as a place to be exploited and left behind. But there is an approach that lies in the middle. There are different types of forests along the forest transition curve. So from mosaic all the way to virgin, forest. Whether it's the rainforest of Indonesia, Ghana, or Brazil, these are common traits that they all carry. So are the challenges and the trends that they face, which are all very similar. In order to build sustainability, regenerate ecosystems, and promote resilience and adaptation to climate change, solutions need to be long-term, with opportunities to generate social and economic value while preserving the environment through adequate production processes. That is the bet. We actually want to invest in economic models that work throughout much of the forests of the world. Ya kalau sekarang kan ya kita sangat khawatir karena kan jadi kami berapa tahun ke depan kami harus ini mempertahankan hutan kami. Ya kalau hutan rusak ya nasib kami sih ya sebenarnya terancam gitu kan, terancam lah itu. Mengalami banyak tantangan ya. Yang pertama itu stabilisasi lahan dan hutan karena tingginya deforestasi, juga illegal logging. Restorasi ekosistem itu adalah cara mengurus hutan, itu adalah suatu upaya untuk memulihkan atau membangun kawasan hutan produksi untuk mencapai keseimbangan hayati atau minimal ekosistem referensi. Basically, if you look into the ecosystem of the forest, actually the diversity are so huge. So we are very interested to and help the community to develop winning products that have a market significance. Inisiasi restorasi ekosistem itu mendorong pemerintah itu membuka peluang ekonomi baru di sektor kehutanan di Indonesia. Tetapi dapat 3 izin lainnya, yaitu usaha pemanfaatan kawasan, usaha jasa lingkungan seperti karbon dan juga ekowisata, usaha hasil hutan bukan kayu di luar kayu seperti rotan, madu, karet, dan lain-lainnya. The Elipi nut project is just the first step. We collect only the nuts from Borneo, West Kalimantan, up to 500 families, where we are collecting the Elipi nuts from. We have bought 500 tons of Elipi nuts from these families, and the area that it's covering is 142,000 hectares where these communities live. I'm more on the private sector. So I work across Indonesia, working with farmers, foragers, fishers. We are focusing on how to build entrepreneurship at the local, rural, and remote areas, because we believe that if they're going to benefit from the forest, using sustainable materials from the forest, they have to be introduced on how to create added value products and how to build the narrative on their products and how to be able to bring it to the market. Sehingga kepentingan para ini banyak terhadap hutan. Untuk itu harus dicari ya bersama aktor-aktor dan juga stakeholder ini punya kesepahaman sama kalau kita mau tingkatkan ekonomi tapi tidak merusak hutan ini, karena ini memberikan manfaat bersama.
Forests are the only sources and sinks when you talk about climate change. So if you keep it well, it becomes a sink for these greenhouse gases, which cause global warming, which in turn causes climate change. But if you don't keep them well, then they become a source because they emit these greenhouse gases. In 2003, SEAT made a publication about the impact of climate change on cocoa, and this was a real eye-opener to us. And since then, we redesigned our approach to sustainability. But we know, for example, the value of what agriculture means to Ghana. So there is no way we can just downplay agriculture as a deforestation driver. We would have to put in measures to enhance agricultural productivity, which does not affect forest decline or the forest estates declining or deteriorating. And the key to this is landscape governance. How can we engage community to be part of this whole process, for them to govern their own landscape? And we, industry and other stakeholders, also stand at one part, have a joint agreement to co-protect the landscape, for it to have a win-win for all of us. Companies taking ownership and being more responsible. It's a way that has really brought about partners coming together, private sector, CSOs, government, working together and then holding ourselves accountable. It's ensuring that we work in a pre-competitive basis, and this is something that is worth highlighting. We are setting up governance structures in areas we call hotspot intervention areas. What it means is that for every entity that is involved in forest management, we are coming up with a formalized structure where we have a governance board, where we have a consortium of partners. The farmers are able to get information and advice on how to undertake the cocoa production or the planting, which does not, as it were, cause degradation of the land. The resources be protected or not depends on the people that live with the resources. Or the whole cocoa sector is a huge thing out there. Ghana is the second largest producer of cocoa beans. So we have to bring our farmers to that level where they realize that whatever they are engaged in is huge business and has potential to even attract more funding. People think that when you increase your size of farm, that is where you get higher yield. I've come to learn that it's not about the size of the farm. It's about the practices, the good agronomic practices that will increase the yield. What we are doing is to intensify cocoa production on the same piece of land that is meant for agricultural production. This is very important. So if your 1 hectare cocoa farm was giving you, let's say, 2 bags of cocoa beans, now we are intensifying to the extent that you're going to get about 6 bags. Now already that should be a disincentive for you to want to expand into a forest area. The farmers regain their economic lives. Ghana also regain its cocoa production status. So it's in the interest of the public to have the cocoa industry sustained. So every investment in that will yield the returns for sustainability is important, or is essential. Cocoa is a forest product. Cocoa depends on forest to thrive. Where there is no forest, there's limited cocoa. And we've seen this where cocoa has
moved all the way from the eastern region of Ghana to the western region, following the forest belts. So the more we lose our forest, the more we lose the productivity of our forest. So it is key to maintain a good cover of forest to produce the right microclimate for cocoa productivity. Essa região, ela tem sofrido, nos últimos 10 anos, uma pressão muito forte de ocupação. Já possuem áreas consolidadas, terras indígenas demarcadas, reservas extrativistas, uma área muito grande de floresta que está relativamente protegida. Então, essa pressão do arco, ela está passando pelos limites dessas áreas, já muito próximo, né? Isso a gente vem sofrendo muita pressão, né? Mas só que a gente segura isso para não poder destruir a floresta. Então não podemos deixar o madeireiro entrar ali, porque o madeireiro entra, ela vai destruindo tudo, né? É onde a gente vai perdendo as castanheiras. Mas isso nos dá ainda uma oportunidade de promover o uso sustentável dos recursos da floresta, e vários estudos foram realizados aqui que, ao final, identificaram que a castanha do Brasil tinha um potencial muito grande para ser aproveitado nessa região. Nós conseguimos, então, criar uma cooperativa, que é a Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer, a Copavan, e que hoje faz a gestão de toda a riqueza de castanha que existe nessa região. Nós compramos a matéria-prima, que é a castanha do Brasil. Compra ela in natura lá na floresta, dos agricultores e dos povos indígenas. A gente vai nas aldeias, compramos, trazemos para dentro da nossa fábrica e beneficiamos. A Copavan é um caso realmente especial. Ela é uma fábrica de beneficiamento, mas organizada por agricultores familiares e uma cooperativa. E tem esse trabalho de relação muito estreita com os povos indígenas, e que esse é um diferencial, né? E na hora que a gente chega para os compradores e apresenta também esse diferencial, o pessoal se abre muito mais do que para uma empresa comercial comum. Com esse projeto, 1,2 milhões de hectares podem ser protegidos, e isso é algo que chama a atenção. Não é uma castanha qualquer. Tem pessoas que estão lá protegendo a floresta, que estão lá cuidando dela. Que a gente preza muito isso, a valorização do trabalho. Não é nem a valorização da castanha, é do trabalho das pessoas que estão na floresta. Que nem nós consideramos que a castanha hoje, para nós, ela é como se fosse o ouro, né? Para nós, é como se fosse um ouro. Então isso fortalece nós ainda, mais ainda, para não estar perdendo aquele ouro que está ali dentro. Nós estamos quase perdendo ela. E isso é o importante, a nossa importância, né? O tempo que meu povo trabalha com castanha, ele está protegendo a área dele. Então, eu falo para vocês, ajudou muito o meu povo. Castanha, a venda de castanha está ajudando muito o meu povo. Eu fico tranquilo. Ficou alegre, né? Men man pitere tungena betuma jara ikini kena ana bote panda ana bo menga jara yan to kaya bosoba ina men katunge na me
ana kamne na kawa kiante to enante ame to teki beri watere to en kawe pa wate pandane man mena A gente não tinha noção do que era um mercado da castanha. A gente entrou com uma cara e a coragem, sem saber como que ia funcionar. Hoje, a gente vê que é grande esse mercado, entendeu? Que existe esse mercado, que é muito bom, e que a gente tem a oportunidade de crescer. Uma vez estruturado, a gente pode trazer parceiros maiores ainda, com capital, com abertura de mercado, né? E aí vem toda uma cadeia. Dentro desse contexto, a economia florestal ela é perfeitamente sustentável, porque existe o mercado e existe o produto. O que falta é a conexão. À medida que você valoriza um produto florestal numa região, você agrega valor e valoriza também a floresta de pé. Estou mostrando para o mundo que a gente está sobrevivendo da castanha, do que a natureza nos deu, e que não precisa destruir, não precisa nada. Entendeu? Então, assim, na nossa floresta a gente tem muita coisa, tem muita riqueza. Entendeu? E castanha é uma delas, né? E é isso que a gente faz aqui hoje. Que el potencial de la Amazonía es impresionante, ¿no? Entonces, si se vincula el aprovechamiento a la conservación, es como una sinergia perfecta, ¿no? El aguaje es uno de los frutos silvestres en la Amazonía, es un superfruto, ¿no? En la cadena de valor del aguaje, ahora muy importante. Nosotros vendemos la materia prima y la empresa privada ya pues lo transforma. Y ese es un cambio que antes no teníamos este mercado y quisiéramos más mercado. El mercado que la empresa nos está dando. El mercado seguro. Digo seguro porque tenemos un acuerdo comercial entre la institución como asociación y la empresa, ¿no? Porque lo que tratamos es darle más fuerza, más producción a la empresa nosotros como asociación y que esto sea más grande. En el año 2015 se crea el área de sostenibilidad en el Grupo AGE. Eso es muy importante porque le da ya una dinámica a la empresa que se acerca realmente a los tiempos que estamos viviendo a nivel del planeta. Si la empresa privada, en este caso AGE, impulsa la creación de bionegocios locales que sean sostenibles en tiempo, ahí tienes asegurado el futuro, que ya es una realidad, es un bionegocio, ¿no? Amaru Mayu. Nos van a abastecer y nos abastecen ya las comunidades nativas, indígenas. Y ahora ellos están haciendo bebidas. Y esas bebidas no solamente es para nuestro país, ¿no? La empresa privada pues abre su mercado para la exportación, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, porque realmente hay mucha gente que no conoce lo que las comunidades o lo que las organizaciones de manejo de recursos naturales vienen haciendo, ¿no? Estamos abriendo un mercado, estamos ofreciendo productos de excelente calidad y también estamos haciendo una labor que debería ser intrínseca a cualquier labor económica o cualquier forma de desarrollo económico, porque si no se piensa el desarrollo desde una mirada de la conservación, de la sostenibilidad, pues es imposible que el desarrollo continúe y más aún que el desarrollo sea integral para todas las partes de la cadena productiva. En realidad que nosotros nos sentimos hoy en día ya orgulleciéndonos con el producto que tenemos
ya de repente teniendo un derivado muy diferente ya en el procesamiento. A través de esa empresa nosotros vamos a poder ofrecer nuestro producto para ser consumido directamente a otras partes del mundo. No pensaba tomar nunca, pues cuando cosecho mi aguaje, no pensaba estar tomando esta bebida. Tenemos que hacer un manejo adecuado para poder tener este tipo de servicio, quién sabe, en tu propia casa. For us to survive, we have to make sure that products that we're selling are no longer associated with any irresponsible practice, including deforestation. Nobody wants to buy products knowing that their products is causing natural forest destruction somewhere. Climate change for us is obviously a significant potential risk. We are an agricultural-based company, so for us, any disruption of climate can bring a disruption in the growing of the crop that is the basis of our business. So for us, oil palm. The high carbon stock approach is the most widely recognized, credible, practical methodology for implementing no deforestation commitments. It offers clear, consistent definitions of natural forests that are stratified into high carbon stock classes. So what we do is that we combine remote sensing with field data and then layer it into a rights and conservation science-based approach to produce an integrated conservation land use plan. The methodology that we came to is a combination of both ecological and social and some economic aspects. And the HES methodology aims to identify the forest areas in the landscape so that they are protected and conserved, and identify the areas that are not forest and are available for potential development or for continued community use. The high carbon stock methodology can be used for any country or commodity where there's tropical, moist, forest, fragmented landscapes. It's most appropriate used for land holdings of hundreds, tens of thousands of hectares, where a land manager is embarking on a land use change. So they want to increase conservation or they want to expand production area in an existing or a new land holding. Now a company comes in and they want to plant, say, palm or plantations of timber species. And then the high carbon stocks method is saying, yes, but some places can't be planted, they should be conserved in perpetuity. Companies are, when using the high carbon stock approach, implementing no deforestation policy commitments. What this means is a company procuring or supplying a commodity is not producing or buying a commodity that's linked to converting natural forests. Furthermore, these companies are committed to conserving high carbon stock forests, high conservation value areas, and peatlands with upholding community rights and livelihoods. Not only gives us all the pieces of the tool, but it also gives us assurance that we are not likely to have missed one impact or another. It's also a recognized approach by multiple stakeholders, which gives assurance to them that we are doing the right thing. And likewise, when our suppliers are using the HESA toolkit for an assessment, let's say, it gives us the assurance of the quality of their work. So far we have over 100 large companies who have made commitments to no deforestation and to using this methodology. There's hundreds of thousands of hectares of forest that have been identified for conservation and protection as a result of this. So you can see the individual company impacts of conserving through independently reviewed high carbon stock assessment reports, which are publicly available on our website. So for example, as of August 2021, we have over 635,000 hectares earmarked for conservation of high carbon stock forests.
The toolkit was not developed also either by NGOs or by just technical experts or by the industry. It was developed in collaboration. And that's what brings change, basically. And most important, that's what brings durable change. Hoje é impossível se falar na sustentação e na perenidade de uma empresa que não esteja alinhada a esses preceitos de conciliação de produção com conservação. Então isso é condição sine qua non para a perenidade de qualquer empresa em qualquer setor. O varejo, ele, por natureza, ele é um elo entre os consumidores, consumidoras e a indústria. E sim, a gente está numa nova fase onde os consumidores começam a demandar um processo, né, que respeite as pessoas, o bem-estar animal e o meio ambiente como um todo. O desmatamento, né, o risco de desmatamento sempre foi e até hoje é um desses fatores chaves. E aí, dentro das compras, né, do processo produtivo aqui no Brasil, a carne ela é considerada como um dos temas prioritários dentro da nossa cadeia de valor. Para vocês terem ideia, o Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais. Das 5 milhões de propriedades rurais, 2,5 milhões produzem gado de corte. Pecuária representa 10% do PIB brasileiro. A carne é um produto que associam ela diretamente a desmatamento, então é importante a cadeia toda, desde o produtor, frigorífico e varejo, ir se preocupando em montar uma cadeia segura. É fundamental a cadeia produtiva, né, estar engajada para mudar todo o sistema e a lógica produtiva. Falar, mas o que você faz para você controlar aquele corte de carne que está na tua gôndola? Para que não seja proveniente de uma área de desmatamento, para que não seja proveniente de terra indígena, unidade de conservação, para que não tenha trabalho escravo, para que não tenha um embargo ambiental. O que você faz? Daí é que a gente tem que estruturar planos, programas que consigam não só catalisar, mas conectar esses elos todos. E o Conecta faz essa conexão do ponto de vista de você conseguir monitorar e rastrear, porque ele traz o produtor que vai me passar as informações fundamentais que ele tem, até porque é ele próprio, por meio de um aplicativo, né, que vai colocar as informações ali no Conecta. E essas informações ali trazem as coordenadas geográficas, que eu tenho as imagens via satélite daquele produtor e outras informações importantes do ponto de vista de monitoramento. E isso possibilita que a gente faça todo tipo de cruzamento de dados necessários, né, para que a gente possa saber exatamente de onde vêm os animais que nós estamos comprando. Isso tudo está acontecendo dentro do sistema, ele está fazendo esse cruzamento de vários dados. E ele traz a segurança do blockchain. Todo mundo se vê que está fazendo aquilo que tem que ser feito, porém ninguém tem o acesso a saber se essa informação é do Paulo ou é do João. E com isso o produtor ter coragem de abrir a porteira da fazenda para mostrar o que ele está fazendo, ele aceitar a ideia da mudança, da medida do momento que a gente adota um meio seguro para você poder fornecer para esse mercado externo exigente, que está de antena ligada com todos esses movimentos, eu acho que fica bem menos frágil o nosso negócio, por isso que é uma plataforma que a fazenda vai ter que usar a partir de agora, passar a não errar mais, a fazer certo. Eu posso afirmar que hoje é possível se aumentar e muito a produção do agro, seja no Brasil ou em qualquer parte do planeta, sem que haja necessidade de abertura de novas áreas. Tem recursos no mundo que devem ser direcionados para isso. Só vai fazer parte desse mundo empresarial, né, aquelas empresas que conseguirem estar nesse contexto. Ah, sí, pues aquí en la zona es ganadera, ¿cierto? La gente más que todo vive del ganado.
y lo trabajan extensivamente, que siempre es tener ganados en abundancia y mantienen muy pisoteados las praderas. Sino que Ecoflora tiene presencia en esta región hace unos 3 o 4 años. Ellos entraron acá en busca de la semilla de jagua. La mata de jagua era como un humilde matico que estaba en los potreros, por allá tirada, y la gente la llamamos disque bola de caballo. Realmente la fruta se consideraba basura. Nadie veía en la fruta algo potencialmente rentable. La comunidad nunca esperaba que un árbol que ellos tenían en la región sirviera para algo a la industria. Nuestro objetivo en Ecoflora ha sido el conocimiento profundo del árbol de jagua, de su fruto y su transformación. Hemos desarrollado un colorante natural azul que se obtiene a partir de la jagua, que es una fruta de la biodiversidad colombiana, y por primera vez en el mundo en el Códex Alimentario, que nos permite entrar a diferentes mercados. El único colorante natural que hacía falta para completar la paleta de colorantes naturales. Es ideal en los alimentos, lo cual ha demostrado a través del tiempo en varios estudios que hemos realizado en este laboratorio. Se ha probado su toxicología y es totalmente seguro para el consumo. Y tiene patentes alrededor de todo el mundo. Son 2 familias, alrededor de 35 patentes aprobadas en diferentes países. Esto nos permite llevar el colorante natural azul a todo el mundo de una manera privilegiada. Nos pareció un proyecto muy serio y muy importante, y que podía como diversificar la finca con una actividad que no fuera ganadera. Hemos terminado la siembra de 50.000 árboles en más de 100 hectáreas, con más de 100 pequeños productores, ganaderos y agricultores, que a su vez están protegiendo bajo contratos de conservación más de 2.000 hectáreas. Esto lo que yo tenía aquí era potrero, y al ver que esta plantica se veía pues como tan rentable, entonces yo decidí cambiarla por sembrarle jagua, y que nos va a servir para reforestar y para tener producción. We invested in Ecoflora Cares because we found it to be a perfect fit for this mandate, as it combines an extremely unique and compelling product, the natural colorant Jagua Blue, supported by a strong social mandate, and is one of the first companies in the world to integrate the principles of access and benefit sharing, which recognizes the contributions of local communities into its patent. El impacto económico sabemos que va a existir porque la empresa va a comprar la fruta y va a generar recursos económicos para la gente que sembró. El impacto ambiental, indudablemente, porque tener 100, 150 hectáreas sembradas, pues vamos a tener mayor cobertura vegetal, vamos a impactar los suelos, menos procesos erosivos, mayor captura de dióxido de carbono, mayor producción de oxígeno. Y en el aspecto social, lógicamente, la economía de la región se va a dinamizar. Nos está enseñando a ver en el bosque una alternativa diferente al simple hecho de decir, extraigamos madera del bosque. Hay otras cosas en el bosque que también se pueden aprovechar. Seguramente no solo jagua, seguramente habrán otras cosas en el bosque que se pueden aprovechar también de una manera más amigable. Muitas propriedades agrícolas precisam fazer restauração ecológica para atender a legislação. É uma obrigação legal e que a pessoa quer fazer aquilo da maneira mais fácil e rápida. Você tem diversos métodos para escolher restaurar essa área. Aquele método que é simplesmente vou abandonar ou vou cercar essa área, ela vai voltar sozinha, não é mais possível, porque não vai voltar sozinha. Por conta dessa necessidade, a gente foi atrás de métodos mais baratos e mais eficientes. Conhecemos o método da semeadura direta.
A semeadura direta é uma técnica de plantar florestas, né, a recomposição da vegetação nativa, através de mistura das sementes, para que elas, depois de misturadas, vão para o solo e virem essa floresta. É uma porção de sementes de muitas espécies, desde ervas, arbustos, árvores que crescem rápido e árvores seculares, em uma mistura só e planta tudo de uma vez. Essa aqui é a muvuca, que vem a semente, elas vêm separadas, qualidade. Aí mistura tudo ela, aí dá aquela batida para ela ficar tudo incorporadinho, misturadinho. E tem 120 espécies de árvore. Temos feito bastante restauro, 1 hectare por ano, e recompondo em mata a reserva legal. Mas é muito mais barato e muito melhor como VUCA, porque você planta uma quantidade grande e vai vendo elas nascerem e nascem muito com mais saudáveis, né? Essa que é a nossa experiência aqui. Esse aqui é o ipê. Esse aqui é o caroeira. Também já é um jatobá, já é os mais velhos. Os mais novos é os menorzinhos que tem aí. Esse aqui é o xixá. Ele cai a folha todinha, ó, já está cheio de flor. A iniciativa Caminhos da Semente é uma rede colaborativa de várias organizações que quer dar escala para a restauração ecológica usando o método da semeadura direta. Para que a gente tenha cada vez mais gente conhecendo a semeadura direta, conhecendo a muvuca e demandando essas sementes. E agora a gente faz essa ponte com o setor agrícola, né? E o setor agrícola sendo a demanda, né? Para a semeadura direta dar certo, a gente tem um truque que tem que fazer. Que é você conseguir ter a produção de sementes coordenada com o plantio de sementes. Então as duas coisas têm que ir crescendo coordenadas, um pouquinho antes uma da outra, mas mais ou menos ao mesmo tempo. Vai crescendo a demanda, você vai crescendo a produção. Ginang tuan ha anu cimnanum nang nila kani cimnai anang moman wam lawan biya anang moman abu nang wam yam tu pini krip tongit omong tu pini krip tongit kit poge iru abun pinang yam tu pini. A rede de sementes do Xingu é uma articulação de indígenas, de agricultores familiares, que tem como objetivo reunir os saberes de todos esses povos, de toda essa diversidade, para você coletar sementes, conhecer essas sementes e valorizar essa floresta. Ela é uma oportunidade de gerar renda com a floresta em pé, que entrega para quem vai plantar essas sementes e assim virando a floresta do futuro. Então fica um sistema mais resiliente, porque você não trabalha com viveiro só, você trabalha com centenas de coletores de sementes, consegue investir para manter essas florestas que já existem de pé, porque elas são as fontes de semente. No momento em que isso foi dada uma ideia da necessidade da criação das redes de sementes e que essas redes precisavam ter uma finalidade, que é o uso na muvuca, você viabilizou dois negócios, a restauração por semeadura direta e a demanda das redes. Você criou demandas para as redes de sementes. Então, essa ação é que é a ação inovadora. Não é só a semeadura direta, mas é a ação social, educativa que você tem por trás do processo de restauração por semeadura direta. Talvez estejamos diante de um primeiro procedimento que pode ser bem sucedido para colocar na mesa e quebrar barreiras, quebrar medos, diferentes setores em prol de um objetivo único, que é restaurar os ecossistemas brasileiros, gerando oportunidades sociais.
It patki kakinin man jai bili. It or posi bra. Ato it or posi. Desde o pique da seringueira, aí vou para a roçagem, vou para a raspagem e vou para o corte. Vou para a junta, né, porque é colher a borracha, vou para lavar a borracha no garapé, trazer para casa e colocar na prensa. E o último é a venda, que é eu que faço também. Verde, sustentabilidade, sempre a definição da marca é isso. Faz parte do coração da empresa, da marca. Então, não é uma coisa para se brincar, é uma coisa para se fazer muito, muito sério, né? O assunto é sério. É o que a Veja está apresentando para o mundo, né? Esse conceito da borracha sustentável, e a gente precisa garantir que toda a nossa cadeia está alinhada nesse conceito, entende que esse é um dos pilares da empresa e que é isso que a empresa defende e está buscando. Para nós, o trabalho de produção é realmente o trabalho para a conservação. Hoje, todos os produtos da Veja têm entre 15% e 30% de borracha nativa da Amazônia. A gente entende que nosso consumidor são as pessoas que estão mais preocupadas com a origem desses materiais e com as histórias dos produtos. E mais interessante ainda é saber que veio da Amazônia, dessa bioeconomia que estimula a floresta em pé, gera o impacto socioambiental. A gente pode garantir que a borracha usada solada no sapato da Veja provém de localidades que não compactuam com o desmatamento ilegal. A Veja vem crescendo muito, acho que ela se popularizou muito, especialmente porque grandes influenciadores e celebridades começaram a usar porque sabiam dessa história, conheciam a história de impacto que a gente tem. Então ele sai lá do seringal com as famílias produtoras e das fábricas a gente exporta para mais de 60 países, em consumidores nos Estados Unidos, Europa, China e Japão. A manutenção das florestas tropicais resulta de um acordo coletivo, né? Há compromissos cada vez mais robustos de grandes corporações, de empresas e dos consumidores e dos investidores por detrás dessas empresas. Então, tem um movimento. Então, dá para direcionar muito mais capital e dá para aprimorar o valor gerado por essas áreas, por meio das atividades que já existem e por desenvolvimento de muitas outras, né? Já é uma economia que circula em torno disso? Sim. Pode crescer 100, 200, 1000 vezes? Com certeza, né? É algo que está acontecendo e que precisa ser acelerado como uma das soluções centrais, né, de combate às mudanças climáticas.